Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, esse programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação. Estas que transformam o nosso Paraná. E eu sou o Gilles Balbinotti e já peço para vocês nos seguirem em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar e se inscrever no nosso canal no YouTube e no Spotify, e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são visão e transformação. Estamos recebendo o Dr. Giuliano Daledoni, sócio proprietário e diretor executivo da Serges. Depois você me fala se eu acertei o nome. O serviço de gestão em saúde, onde atua na liderança da administração e inovação do setor médico pela UFPR, com especialização em medicina do trabalho e pós-graduação em saúde 4.0 pela PUC. Também possui formação em negócios e gestão pela Harvard Business School, online, com expertise em Business Analytics, Economics for Managers e Financial Accounting. Uma carreira marcada pela integração entre tecnologia, estratégia e humanização, impulsionando um futuro mais eficiente para a saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Giuliano Daledoni. Que bom ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, né, indicado por um amigo nosso que passou aqui já no cenário e aqui no nosso programa Quebrando a Lâmpada, ele que quebrou muitas lâmpadas também. E seja bem-vindo, né, para contar a tua jornada, né, e eu vi que você tem várias especializações na área da saúde, e isso é muito legal. Cada vez mais a gente tem que buscar saúde, que as pessoas tenham saúde plena e com isso tenham qualidade de vida e sejam felizes, né. Seja bem-vindo, Dr. Giuliano. Perfeito, Gilles, obrigado pelo convite, agradeço a toda a equipe do Quebrando a Lâmpada, é uma honra estar aqui para compartilhar e possivelmente gerar ideias, gerar valor e contribuir para o desenvolvimento do programa. Bacana. Certamente você, né, pelo que a gente viu na tua jornada, a gente costuma falar que o status que a gente está hoje, né, as posições, os projetos, eles têm uma sementinha plantada lá no passado, né, lá na infância, lá quando a gente é criança, já que as crianças nascem cientistas, nascem inovadoras, né, a gente tem que manter essa criatividade das crianças. E o Giuliano, como é que era? Já era inovador, já, enfim, tinha já uma pista, né, de qual que seria a sua jornada profissional, né, enquanto adulto. Fala um pouquinho desse início da tua, digamos, vida empresarial, vida empreendedora e vida inovadora, Giuliano. Perfeito, Gilles. Eu demorei um pouco para associar a minha carreira, né, atual a certos comportamentos que eu tinha, principalmente na adolescência, mas quando eu estava para fazer vestibular, enfim, eu fui muito pelo contexto da minha família. Eu tenho muitos médicos na família, minha mãe é médica, minha irmã é médica, minha madrasta é médica, enfim, são vários profissionais médicos na área, né, próximos a mim, e isso acabou, quando a gente tem ali 16, 17 anos, que a gente tem que definir o que a gente quer fazer para o resto da vida, é uma decisão muito importante e a gente muitas vezes não refletiu suficientemente até para a gente seguir o caminho. E foi muito pela influência, não foi pressão, mas foi muita influência, assim, puxa, eu estou na dúvida, o que eu quero fazer, não tenho certeza se é medicina, mas já que eu estou estudando e já que eu tenho esses próximos anos que serão dedicados para o estudo, deixa eu ir pelo mais difícil, e se porventura eu entender que não é o caminho, eu mudo lá na frente, né, que seria estar no terceirão, você já estuda para o cursinho, e se você seguir para uma área, para um outro vestibular que, de forma alguma, né, desmerecendo, mas que a concorrência para outros cursos é menor, dificilmente eu sairia do curso, voltaria para o cursinho para poder prestar vestibular de novo. E eu fiz terceirão, né, com essa lógica, não passei, foi um desastre nas provas, passei o ano inteiro estudando, e no final do ano eu descobri que eu não sabia estudar. E daí, mais um ano de cursinho, vários amigos meus passaram no vestibular, então foi um ano um pouco solitário, porque
todo mundo passou, eu fiquei ali para a segunda repescagem, estudei em 2012, se não me engano, 2011, e estudei o ano inteiro e consegui passar, né? Eu passei inicialmente na PUC de Londrina, que era a primeira turma de medicina, que foi a primeira turma, depois eu passei na Evangélica e daí, felizmente, em janeiro eu tive a notícia que eu fui aprovado na Federal do Paraná, para a alegria dos meus pais também. Também, com certeza. E eu fiz todo o curso na área de medicina focado em cirurgia do aparelho digestivo. Eu tenho um padrinho, que é o Dr. Renato Pinho, uma inspiração para mim. Ele é coloproctologista, então cuida da parte do intestino grosso, principalmente, né, da parte final do intestino. E eu acompanhei ele muito no início da minha carreira, né, da faculdade, primeiro, segundo período, e eu tive muito apreço pela área cirúrgica. Então, construí meu currículo durante a faculdade inteira pensando nisso. Fiz estágios nos Estados Unidos, fiz na Cleveland Clinic, que hoje é referência mundial em coloproctologia. Minha ideia era ir para os Estados Unidos fazer a residência. Validei uma parte do meu diploma lá, um processo bastante complexo e burocrático, com muitas horas de estudo. E no último ano, quando eu estava prestes a ir ia fazer um estágio de 3 meses lá, eu optei por não ir porque eu ia seguir para a parte administrativa. Foi um ponto de inflexão na minha vida. Quase apanhei da minha família, porque ia seguir um caminho que a gente considera menos seguro, né? Acho que naturalmente a família acha que o caminho mais seguro é fazer residência e, enfim, seguir uma carreira médica tradicional. E eu acabei quebrando isso e fui para a área de empreendedorismo. Mas ao longo da faculdade eu tive algumas experiências pessoais, familiares, que me fizeram me envolver com algumas questões administrativas, e muitas no sentido de problemas administrativos familiares para resolver, e que isso me mordeu, né? Chegou no final da faculdade, eu pensei, puxa, eu tenho muito mais apreço para ter atenção para essas questões administrativas do que pela parte clínica, e com toda certeza eu atuando na parte de gestão, na parte administrativa, consigo impactar muito mais pessoas do que simplesmente vendendo a minha hora para algum serviço médico ou, né, fornecendo apenas minha hora, que é limitada. E quando eu estava no final da faculdade, voltando um pouco, né, durante a faculdade eu fui sócio com meu cunhado numa empresa de erva mate. Enfim, eu comecei a ajudar ele a resolver algumas situações, e ao longo do tempo, ali mais para o 10º período, surgiu a oportunidade de eu fundar a Serges. E fazendo agora uma análise com minha infância, ali, que você perguntou, eu me lembro de estar na adolescência e precisar, sei lá, quero dinheiro para comprar alguma coisa que não tinha relevância, algum desejo meu de seja uma guitarra ou, sei lá, uma bicicleta. E eu lembro que eu comprava algumas coisas no OLX e revendia elas por preços maiores para conseguir levantar esse dinheiro e eu poder comprar. Então, acho que já... é comerciante. Né, essa questão de comprar e vender, e eu notei muito isso do meu comportamento de quando eu era adolescente, criança, que acho que era entre os 10, 12 anos, assim, que eu fiz bastante isso, e conseguia levantar algum dinheiro para comprar aquilo, depois eu revendia, comprava de novo, enfim. Então sempre fui trabalhando, até para fazer meus estágios nos Estados Unidos, que eram estágios caros. Eu vendia alguns itens meus, tipo guitarra, amplificador, computador, enfim, fazia algum jeito de orquestrar a parte financeira para eu conseguir viabilizar determinados projetos. E isso teve muito encontro com esse comportamento depois de uma análise com o que eu estava fazendo. E quando eu estava no final Quer dizer, eu acho que eu já passei da pergunta, acho que vai para a próxima. Não, mas é importante, você está falando, eu estou fazendo essa correlação. Tu quebrou lâmpadas, hein? Tu mostrou algumas situações aí e mostrou que as carreiras não são lineares. Completamente. Eu sou engenheiro também, e eu atuei em marketing. Hoje estou aqui entrevistando você, sou engenheiro. Então é lógico que daí a gente tem que buscar esse conhecimento, né, ser o autodidata. Mas eu queria, quase finalizando o primeiro bloco, né, no próximo bloco eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais na questão da empresa, né, da Serges. Mas tu falou umas questões bem importantes, né? Uma delas que foi interessante, e esse programa, Juliano, ele inspira as pessoas do Brasil todo e até fora do Brasil,
Tem os colegas no Marrocos, né, que Legal. mandam as mensagens, assistem pelo YouTube, enfim, até porque nesse horário lá já é madrugada, praticamente quase madrugada. E para inspirar essas pessoas, para mostrar caminhos, né? E tu mostrou, em algum momento falou assim, olha, passou o ano lá e eu vi que eu não sabia estudar. Quer dizer, conta um pouquinho mais dessa história. Isso pode inspirar, às vezes as pessoas querem fazer um vestibular, querem passar num curso de medicina, pode ser o... Perfeito. Chega, não consegue. Fala um pouquinho dessa experiência, eu acho que tem um grande aprendizado aí que tu traz para nós. Com certeza. Mais um, né, além dos outros que tu já falou. Isso foi um momento... Geralmente os momentos que a gente tem alguma dificuldade, algum problema, são momentos de muito aprendizado, de você refletir, entender o que deu errado, e foi o que aconteceu. Eu estudei o ano inteiro, né, eu percebi, na verdade não foi nem o fato de eu perceber, foi o fato de eu não ter passado. O resultado mostrou que eu não sabia estudar. Né, então, eu fiz o vestibular, eu lembro que foi na Universidade Positivo, fiquei em 544, na PUC fiquei em 1.200. Para 50 vagas, 100 vagas, então eu ficava muito longe do que era possível para conseguir ingressar na faculdade. Mas tu investia em horas, né? Tu estava nos livros. Estava nos livros. Porque às vezes aqui tem um que não passa, mas ele também não estuda, né? Tem bastante disso, tem bastante. Mas no teu caso não, tu tinha dedicação. E daí, sabe quando você, sei lá, você assiste um filme inteiro e daí no final do filme você fala assim, resume o filme para mim, você fala assim, puta, não lembro de direito, você não prestou atenção. Então, por mais que eu me dedicasse inúmeras horas estudando, na hora que eu fui relembrar desse conhecimento, fui entender, eu vi que realmente eu não sabia estudar. E quando eu fui fazer o cursinho, no segundo, né, fui repetir o que eu tinha estudado, de uma maneira mais assertiva, um professor meu comentou assim, Juliano, você precisa de uma coisa esse ano, você precisa de humildade. Pega tudo aquilo que você acha que você sabe e estuda de novo. Né, porque um dos erros que ele trouxe é, você acha que sabe alguma coisa e por isso você não vai estudar. Aí chega na hora da prova, você erra coisas básicas. Então, tenha a humildade de estudar novamente tudo aquilo que você precisa estudar, mesmo aquelas coisas que você acha que você sabe. Então, esse foi um conselho muito bom, que para eu passar por essa situação de novo, você abre a cabeça, eu acho que isso para tudo na vida, que você vai fazer um curso, você vai fazer isso, se você achar, né, se tiver essa humildade do aprendizado, você tira muito mais proveito dessas situações. Que legal você trazer essa tua experiência, falar desse comportamento, a gente pode assim dizer, que é a humildade. E isso me remete a algumas situações do tipo, a gente tá bem, imagina um jogo. Até tem o pessoal aí que o Quebrando a Lâmpada patrocina, eles podem dar 5-0 o jogo. Mas eles mesmos, entre eles, falam, tá 0-0, tá 0-0. Ao longo do jogo, estando 5, qual que é a ideia? Cara, não pare, vamos ficar atento, vamos continuar estudando. Essa humildade de estar buscando a todo momento, e não relaxar, vamos dizer, com o resultado, né, que tu tem naquele momento. Então, essa questão da humildade que tu traz é muito legal. Vamos iniciar o segundo bloco, Juliano, falando como é que foi essa ideia, essa semente, né, da Serges, tá? Mas um pouquinho antes também, se tu puder falar um pouquinho dessa, como que é lá na tua infância ou ao longo do teu curso de medicina, quer dizer, o que você imaginava lá, você médico, quer dizer, e hoje você está numa área, no gerenciamento de uma empresa que tem muito sucesso e tu vai falar pra gente aí no segundo bloco, tá bom? Perfeito. Legal? Combinado. E você, meus caros, né, não saiam daí porque a nossa conversa está só começando. Tem muito mais no segundo bloco, o Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, a nossa conversa é com o Dr. Giuliano Daledoni,
sócio proprietário e diretor executivo da Serges, Serviço de Gestão em Saúde, médico pela UFPR e especialista em Gestão, Inovação e Saúde 4.0. Esse mundo 4.0, né, eu estive muito tempo na indústria, né, era a indústria 4.0, mas já começando o nosso bate-papo, né, fala da Serges, né, do propósito da Serges, como que nasceu essa ideia, como que foi o início dessa, vamos dizer, da concepção do que é a Serges hoje, que certamente nesse bloco e nos próximos, tu vai trazer os números fantásticos, né, que vocês veem, que vão mostrar, né, a força da empresa e a importância da empresa. Fala desse início. Gilles. Foi algo bastante curioso, eu estava na faculdade ainda, e o meu sócio, que é o Michel, ele é médico também, na época ele já era médico, estava cursando a residência em clínica médica, se não me engano, no Cajuru, e surgiu uma oportunidade para ele em que ele fazia avaliação pré-participação esportiva para alunos que iam ingressar na academia, né? Até então, isso foi até 2022, existia uma legislação municipal que entendia que as academias eram responsáveis por zelar pela saúde dos alunos. Então, eles eram obrigados a exigir um atestado de saúde, um atestado médico, para que os alunos pudessem se matricular. E, na época, uma dessas redes de academia tinha uma franquia, chamou ele para atender, e ele atendia um monte de pacientes por dia. Esse mesmo franqueado abriu outra unidade, e ele falou assim, cara, eu não consigo conciliar porque eu tenho a residência, é o dia inteiro, também, puxado, né? Eu tô indo para academia, ele atendia dentro da academia, né? Tinha uma ficha, um questionário que ele criou a partir de diretrizes científicas, enfim, e ele falou, cara, eu não consigo mais conciliar, porque eu tenho que ir para a residência, e eu comecei a passar para outros médicos. E nesse período eu estava na faculdade, eu não podia atender, então eu trouxe para ele e falei, cara, em vez de você passar para outros médicos, a gente pode, de uma forma estruturada, contratar esses profissionais, né? A gente tem um preço de venda, a gente tem um preço de contratação, vamos ver algo que fique justo para conciliar. Em vez de a gente trazer apenas passar para outros profissionais, a gente resolve uma dor dessas academias, que é coordenar esses atendimentos para que esse processo de avaliação pré-participação esportiva seja seguro, tecnicamente, e seja fluido e com bom custo-benefício para o participante. Então, a gente iniciou com esse serviço especificamente. Eram 2, 3 academias que a gente atendia da mesma rede. E eu lembro que a gente fez um teste. Na época, eu usei um CNPJ da minha irmã, que ela já era médica e estava fazendo, então foi um MVP para a gente entender a validação da ideia, né? Vamos ver se isso resolve uma dor. Fez um mínimo valor ali para... fez um produto mínimo viável e vamos ver se isso realmente resolve uma dor e se isso é passível de a gente abrir uma empresa especificamente para isso. Para escalar, né? Para escalar. E deu muito certo, a gente conseguiu trazer valor para essa operação, a gente entendeu que o nosso produto mínimo viável era bom, a gente lapidou alguns aspectos dele. Em novembro, isso foi julho de 2018. Em novembro, dia 1º de novembro, a gente abriu a Serges, CNPJ da Serges, para isso. Em julho, a gente fez 98 consultas. A gente seguiu ao longo dos anos. E em 2022, a gente chegou a fazer 4.000 consultas por mês. Apenas em 4.000 consultas mês. Isso dentro das academias, apenas nesse nicho, em mais de 35 academias. Fantástico. Então a gente tinha uma equipe gigantesca que atendia com horários específicos, enfim, era uma logística bem complexa, porém eu e o Michel, nós dois, a gente dava conta, a gente coordenava os médicos e a gente, vamos colocar assim, que a gente surfava essa onda porque era uma condição extremamente favorável para nós, para os médicos, para a academia. Era bom para todo mundo, né? Para as pessoas também. Isso, claro, porque entre você ir parar o teu dia, ir num consultório, pagar estacionamento, usar o plano de saúde, eles preferiam pagar, que era um valor baixo, se não me engano, 40, 50 reais a consulta, e tinha isso de uma maneira mais ágil, né? E em 2022 caiu essa lei. Teve todo um projeto de lei junto à Câmara Municipal Curitiba, teve o resguardo da Sociedade Paranaense de Cardiologia, enfim, foi algo muito bem estruturado e tecnicamente comprovado que não fazia mais sentido, de acordo com as novas diretrizes médicas, pedir esse atestado. E da noite para o dia a gente perdeu esse nicho.
né? Foi algo que a gente perdeu 80% do nosso faturamento. É um impacto muito grande, né, Juliano? Basicamente, isso foi em junho de 22, em julho eu tinha um contrato. Eu falei, que empresa tem um contrato? E aí a gente repensou, eu com meu sócio, a gente pensou assim, ou a gente fecha a empresa, ou a gente tem um posicionamento de mercado para a gente construir algo a partir disso. Pivotar. E foi o que a gente fez. A gente pivotou, a gente entendeu que fazia sentido a gente se posicionar como uma empresa de terceirização de serviços médicos. A gente já havia prestado alguns contratos específicos e pontuais nesses 4 anos de empresa que iniciaram, e a gente conseguiu tracionar a empresa a partir disso, né? Se a gente for analisar em termos de faturamento da empresa, a gente cresceu mais de 20 vezes entre 2022 e 2025. Então, em números de pessoas também, a gente tinha 1 funcionário, hoje a gente tem mais de 35. Então, a gente foi aumentando a nossa capacidade de prestação de serviço, identificando novos nichos, trazendo novos MVPs para dentro do nosso escopo e vendo o que a gente, de fato, consegue resolver de problema dentro da sociedade. Hoje tem um portfólio, então, bem... Um portfólio robusto. A gente tem 4 unidades de negócio dentro da empresa. Legal. Atende todo o Brasil. São mais de 2.500 médicos, mais de 5.000 médicos cadastrados, mais de 2.500 cidades que a gente efetivamente prestou o serviço e a gente consegue gerar valor de uma maneira extremamente significativa para esses clientes que trabalham junto a nós. Que bacana, eu estou com até agradecer. Recebi um gift, né, um brinde bem legal, te agradeço. E tinha também esse card, onde tem esses números fantásticos. Mais de 2.500 cidades em todo o Brasil. O Brasil tem 5.500, ou seja, mais um pouquinho atinge a metade, né? Um número bem expressivo. Cumpriu 2,5 milhões de horas médicas, números fantásticos, e com mais de 5.000 médicos credenciados, né? Esses números, vocês tinham ideia, né, que pudesse chegar aí, em quanto tempo, Juliano? Foram 7 anos, são 7 7 anos de empresa. Sim. E desde 2022 que a gente pivotou, efetivamente, foram 3 anos. Então, a gente fala que a gente teve uma nova empresa a partir disso, em que a gente estava numa bolha, que estava surfando essa onda, tivemos esse problema, mas que hoje é um problema muito bom para nós, né, que fez a gente sair da nossa zona de conforto, fez novamente sim, né, um desafio que faz a gente refletir, entender onde que a gente quer chegar, sair da nossa zona, tira a gente da zona de conforto e que a gente trabalha, né, aquele ditado que mar calmo não faz bom marinheiro. Não, bacana. Eu ia te perguntar agora sobre, tu se especializou em medicina do trabalho, né? Eu fiz também a minha especialização, meu mestrado, doutorado na área da saúde trabalhadora, ergonomia. Perfeito. Mas eu vejo que, sabe, já vou pedir umas aspas tuas aqui, né? Para quem está ouvindo, para o jovem, né? Pô, você, né, tinha a tua infância lá, teve um ponto de virada, você é médico, e aí tu entra na medicina, se forma, e depois hoje está atuando numa área de gestão administrativa com foco na saúde, é verdade, mas não com aquela, ou seja, as carreiras não são lineares. Eu vejo que tu está para, nessa tua jornada, deixar umas aspas para esse pessoal que está com dúvida, a juventude, né, eu diria até a adolescência, né, lá do ensino fundamental 2, lá do ensino médio, tem que começar a pensar, o que eu vou, né, qual que vai ser a minha jornada profissional ali na frente. E umas aspas suas certamente vai mostrar caminhos para esse pessoal. Perfeito. Eu vejo que a gente escolhe muito cedo o que a gente precisa fazer da vida, a gente tem que escolher com 16, 17 anos, mas eu tenho certeza de que muitos jovens brasileiros têm uma capacidade enorme para resolver problemas gigantescos de mercado. Então, a minha aspa e meu apelo, na verdade, abram a cabeça para o empreendedorismo. Entendam aonde vocês podem gerar valor, que com toda certeza tem milhares de jovens brasileiros que podem impactar vidas, impactar mercados, impactar países, né, não só Brasil, com soluções que vêm a partir de quando a gente abre a cabeça para o empreendedorismo. Então isso é muito importante, a gente ter uma visão fora do que talvez a gente chame de sistema, né, que seja você se formar, ser CLT, trabalhar a vida inteira, se aposentar no INSS e seguir essa trajetória linear que nos vendem como normal. Na verdade, a gente pode construir a nossa própria trajetória e não ser refém apenas disso, né? A gente pode construir um empreendedorismo, a gente pode gerar emprego, a gente pode impactar vidas
com soluções que a gente faz, com os empregos que a gente gera, e a gente pensar fora dessa linha tradicional que nós temos hoje, que nós somos ensinados, é muito importante. Para o normal, vamos fazer uma reflexão com os meus pais, que ficaram bravos que eu optei, né, minha família ficou braba ou talvez preocupada, vamos colocar assim, quando eu fui empreender. Por quê? Porque é um caminho relativamente incerto. É fora do tradicional, é algo novo, tu foi para uma linha disruptiva. Mas você seguir a linha tradicional, você ser o CLT, você seguir essa linha, você também tem um grande risco. Porque você é limitado a essas horas que você trabalha e apostando de que você vai contar com essa aposentadoria no futuro. Mas que bacana, aqui já eu queria sublinhar o que ele falou. Eu até diria assim aqui para a nossa equipe, né, para a Isa, para o nosso time, deu um corte muito legal para divulgar o programa Quebrando a Lâmpada. Falou de empreendedorismo, falou realmente de coragem de mudar. Você trouxe essa questão realmente de, inovar, fazer diferente, né? Então, bacana, é bom ouvir isso. Falou de resolução de problemas. A gente fala muito que o mindset que a gente quer desenvolver aqui é de solução de problemas. E tu falou tudo isso. E tem mais um ponto, né? Você falou de coragem de mudar, na verdade, é coragem de não mudar. Você tem coragem de passar o resto da tua vida dependendo apenas disso? Porque quando você tem a coragem, tem que ver qual coragem que você vai ter. Sim. Coragem de permanecer na mesmice, status quo, né? No status quo, no que é cômodo, e também com a limitação de crescimento e de impacto, ou você tem essa coragem de empreender e de impactar vidas? Acho que isso legal. É importante. É bacana que eu tive, alguns meses atrás, eu tive nos países nórdicos. Bacana. E fui na Islândia, na Noruega, mas eu tive na Finlândia. Eles não têm problema lá. Então, por que eu estou falando da Finlândia e de todos os países lá como um todo, né? Aonde não tem problema, você demanda menos o quê? Criação, criatividade, empreendedorismo para resolver problemas. Perfeito. Olha a fartura de problemas que tem o Brasil. Perfeito. É o mundo perfeito. Pô, ele está dizendo que, sim, né? Ter problemas abre uma oportunidade para que as pessoas venham e resolvam, não é esse o caminho? Então é uma fartura aqui o Brasil para gerar empreendedores, né, Juliano? Com toda certeza. Infelizmente tem questões de que a gente não pode interferir, que a gente não consegue mudar, vamos dizer, em questões macro, políticas, sim, etc., enfim, que infelizmente a gente não tem condições de mudar de uma maneira incisiva e que muitas vezes não depende de nós, mas com certeza esse cenário caótico que infelizmente se encontra o país é um cenário onde a gente tem muita oportunidade de construir soluções, de construir problemas, de construir, enfim, empresas e negócios que podem efetivamente ajudar essa questão. Não, bacana. Parabéns pela tua jornada, realmente você quebrou lâmpadas. Eu já vi, realmente a tua jornada mostra isso. Você que é jovem, né? Então, legal, vamos aí, jovens que estão pensando o que fazer. Olha a inspiração que o Juliano está trazendo aqui. A gente está finalizando mais um bloco. Perfeito. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais da Serges. Vamos ver um pouquinho também, né, dos desafios teu enquanto médico, né, naquele momento que você atuou dessa maneira, como especialização também na área de medicina do trabalho, uma área super importante também. Perfeito. E aí a gente entender um pouquinho mais como é que você foi esse momento, tá bom? Combinado. Já já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras aqui com o Juliano, que podem, e tenho certeza que irão acender muitas luzes aí na sua cabeça para você quebrar a sua lâmpada e ter sucesso. Fica por aí que o programa volta já. Sobre o que é o resíduo urbano. Bom, é o que a gente popularmente chama de lixo, né? Então, é o resíduo da atividade humana nas cidades, né, que precisa ser recolhido para manter a sanidade pública do município. Uhum. Na prática, a incineração de resíduos urbanos, o que é? É uma das formas da destinação a esse resíduo, né? Um termo mais moderno seria resíduos sólidos urbanos, né? Porque poderia ser o resíduo líquido, que seria o esgoto, né? A água já usada. Então, a parte específica do lixo a gente chama de resíduo sólido urbano. Antigamente, colocava-se esse resíduo em lixões, né? Em aterros não adequados.
criou-se a tecnologia dos aterros sanitários, né? E principalmente no hemisfério norte, uma das soluções encontradas foi incinerar, queimar esse lixo de forma industrial, porque o volume pode ser bem grande, né, nos centros urbanos de maior porte. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje aqui estamos recebendo o Dr. Giuliano Daledoni, médico e sócio proprietário e diretor executivo da Serges. Vamos explorar mais um pouquinho essa tua jornada na Serges, mas antes, um passinho atrás, fala dessa tua... Tu teve ali a jornada em algum momento, fez especialização na medicina do trabalho, tem toda a questão das normas regulamentadoras, tem toda uma questão importante dentro, né, da atividade profissional, tem uma questão também em relação... aposentadoria especial, tem a questão hoje também do que o país vive, né? Uma dificuldade realmente que tu comentou no bloco anterior. Não, as pessoas com a vida tradicional, sossegado, pensam lá no final se aposentar. Daqui a pouco não vai mais ter aposentadoria. Acho que não vai ter dinheiro. Então o empreendedorismo é um caminho. Fala um pouquinho dessa questão associado, né, à medicina do trabalho, que é uma... Perfeito. Conheço muitos médicos que trabalham, uma medicina é uma matéria, uma disciplina, né? Uma profissão fantástica, né? Com certeza. Eu fiz a medicina do trabalho, eu iniciei durante a pandemia, foi um ponto de inflexão um pouco menor, mas que, como a gente atendia as academias, na época fecharam as academias por conta da pandemia. Sim. E a gente começou a entender e mapear quais outros setores do mercado a gente poderia atuar ainda de uma maneira um pouco mais branda, até porque logo após, 4 meses depois, reabriram as academias e a gente voltou à nossa atividade core na época. E eu falei, puxa, fiz uns atendimentos na época como médico examinador na medicina do trabalho, e falei, vou fazer isso que eventualmente a gente pode abrir uma clínica de medicina do trabalho, enfim. E isso aconteceu realmente em 2021, eu e meu sócio, a gente abriu uma clínica de medicina do trabalho, a gente abriu em 35 dias, fez basicamente um MVP, obviamente com todas as licenças, com todas as autorizações para isso. E passou 6, 7 meses, a gente já tinha um pool de cliente e a gente entendeu que não era um mercado que a gente queria atuar, efetivamente, não na área de saúde ocupacional, mas digo com uma clínica de medicina do trabalho, e a gente vendeu a nossa carteira de cliente, a gente vendeu para um outro grupo, apenas a carteira de cliente, e a gente saiu desse nicho. Mas eu já estava cursando a especialização e acabei concluindo. Sim. Não fiz a prova de título, então não tenho o registro de especialista em medicina do trabalho. Já posso fazer pelo tempo de atuação, mas não me organizei para isso ainda. Porém, hoje, na Serges, a gente presta serviços de saúde ocupacional para grandes instituições. Tem uma vertical lá. Tem uma vertical, uma unidade de negócio da empresa, que é responsável pela capilaridade que a gente construiu ao longo dos anos. É legal, né, Giuliano, né? Você está hoje, vamos dizer, não atuando diretamente, não que não pudesse. Sim. Você estudou, né, enfim, se especializou. E você está atuando na gestão do business, do negócio, de algo que tu conhece. Perfeito. Porque eu queria que tu falasse um pouquinho disso, e de negócios que às vezes, a gente podia citar alguns exemplos, talvez um tempo mais atrás, que as pessoas tinham lá o PDV, pegavam a dinheirama da empresa ou do banco, saíam, opa, o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Ah, vou comprar uma loja de informática. Mas não conhecia, né, nada de informática. Quer dizer, o empreendedor tem que conhecer do negócio, né? Tem que conhecer. Então, fala um pouquinho dessa questão. Muito no início, você consegue, né, liderar, ou não nem liderar, mas tocar o negócio por instinto, mas até um determinado ponto. Chega um momento que você fala, cara, eu preciso me especializar, eu preciso entender de liderança, preciso entender de equipe, preciso entender de financeiro, e os desafios da empresa vão mudando conforme ela cresce. Minha formação e pela minha experiência, ela é muito mais empresarial, é muito mais relacionada ao empreendedorismo do que da parte técnica. Então, hoje eu e meu sócio, a gente se complementa muito nesse aspecto. Ele é completamente técnico, ele é cardiologista, ele entende da parte médica de uma maneira extremamente detalhada, e eu entendo da parte mais de negócio e de empresa. Então, hoje a gente tem essa divisão, eu ocupo a cadeira de diretor executivo, ele ocupa a cadeira de diretor técnico. Dentro da empresa, conforme a gente foi criando corpo, a gente foi contratando coordenadores médicos, equipes médicas, criando processos técnicos de validação desses profissionais, e quem cuidou de toda essa parte técnica, quem cuida, inclusive, é ele. Né? Não me coloque para cuidar dessa parte técnica, essa vertente assistencial ou médica,
e enquanto eu cuido da parte de negócios. Papéis bem definidos. Né? É bem definido e cada um se especializa muito em cursos e treinamentos relacionados à sua área. Então, planejamento estratégico, liderança de equipes, financeiro, empreendedor, tem que saber de tudo. Você tem que ter, claro que eu tenho que nem você comentou, eu tenho uma noção técnica, eu consigo discutir determinados aspectos técnicos, porém o aperfeiçoamento acaba sendo necessário alguém que tenha essa vivência prática, porque eu não tenho tanta vivência prática nisso. Mas o empreendedor que precisa cuidar do seu negócio tem que saber, desde o início, um pouco de noção de jurídico, de marketing, de vendas principalmente, operacional, de TI. Então, quando você tem o teu negócio, você é o polvo ali, né? São várias áreas que você tem que estar em contato, mesmo que você não seja o especialista, mas você tem que saber pelo menos o mínimo para contratar alguém que vai saber fazer direito. Não, é importantíssimo isso, eu coordenei, quer dizer, coordenei no sentido, quando eu era secretário, né, de inovação, tinha uma incubadora de empresas lá, e a gente via uma dificuldade muito grande, tecnicamente todos fantásticos, soluções fantásticas, mas tinha situações do tipo, que a pessoa falava da ideia que ela estava pensando ao vento, e a gente começou a dizer, olha, peraí, tu vai falar com alguém? Não, porque pode ser um investidor, tem um termo de confidencialidade? Tem um termo de si... Não tem. Eu falei, cara, e tem situações, tu pode falar, queria ouvir de você sobre, tu falou um pouquinho sobre isso, que daqui a pouco a ideia o cara estava com o produto pronto. Então, assim, esse cuidado, questão jurídica, fazer conta, né, planilhar, né, a precificação, a venda, tinha pessoas lá com soluções fantásticas. E tinha uma empresa no outro lado da rua, próximo de onde ficavam as empresas, que precisava do produto dele, mas não conhecia o produto dele. Conhece. Então, o marketing, né, ou seja, não é só o produto técnico, você tem que ter todas essas verticais, né, jurídico, a questão também da liderança, a questão, né, da precificação. Então, isso é um ponto importante, né, Juliano? Com certeza. Dentre todos as verticais, eu vejo que vendas é o mais importante para a empresa. Obviamente, você tem que ter um produto, sim, mas vai ser o mais relevante, né? E a execução é importante. Então, vamos lá, qual que é o motivo que a maior parte das empresas fecham? Ela não tem um que eles chamam de product market fit, ela não resolve uma dor de mercado. Então, que nem você comentou, eu tenho uma ideia incrível, etc., mas, pô, você chegou a validar para ver se essa ideia resolve uma dor ou no teu achismo resolve, né? Esses tempos entrou em contato comigo um médico que falou, olha, eu desenvolvi um aplicativo para gerenciar a escala de plantão, etc., paguei uma empresa para isso, gastei R$200 mil e agora eu preciso pôr ela no mercado. Eu falei, tá, mas você testou com alguém? Ele, não, eu fiz com base no que eu achava. Eu falei, você não validou a ideia, você não testou? Então tem muito disso de... Jogou dinheiro fora. De jogar dinheiro fora, obviamente. E tempo, validação, né? E então, tempo, né, justamente. Envolve em várias áreas. Primeiro, você entender se tua dor, né, se o teu produto, tua ideia realmente resolve uma dor de mercado, isso é a validação, e em vez dele gastar R$200 mil, ele poderia ter feito um projeto piloto, conversado, feito pesquisa, entendido um pouco do mercado, para daí investir aos poucos e conseguir levar, né? Mas esse é uma vertical, né? Você ter isso é um ponto importante, você saber se teu produto realmente resolve uma dor de mercado. Essa é a primeira etapa, né? Você tem que aplicar no problema, a dor real, a dor real, né? E você tem que entender se o teu mercado é um mercado suficientemente grande, né? Depende de como você fizer a pesquisa. Por exemplo, você falar, deixa eu ver, sei lá, 5% dos brasileiros efetivamente falam inglês. Aí se vocês fizeram uma pesquisa também, menos de 5% fala tailandês, mas tem demanda para tailandês? Então você tem que entender se teu mercado é suficientemente grande, né? Quantas pessoas querem falar inglês? Agora, quantas pessoas querem falar tailandês? Então, isso é um ponto importante. Seguido disso de você ter essas noções básicas de gestão para orquestrar a parte financeira, orquestrar a parte de venda, a parte operacional, e você poder tirar a ideia do papel, porque a ideia por si só não tem valor nenhum, né? Não, bacana. Quebrar a lâmpada, né? Transformar uma ideia em ação concreta. Exato. Porque senão a ideia vai ficar ali eternamente, né, ali sem germinar. Não vale nada. Para finalizar esse bloco, tu falou, né, de tirar a ideia do papel. Traz esse final desse bloco um quê de sucesso que te orgulha, né, e que te brilha os olhos e que talvez pela dificuldade que teve de conceber ou de vender, ou enfim, traz um quê de sucesso da Serges que você queira contar para nós aqui no final desse terceiro bloco. Perfeito. Então,
um case que a gente tirou do papel. Eu vou trazer isso junto a um cliente nosso que é de saúde ocupacional. É uma rede bancária extremamente capilarizada pelo Brasil, está presente em praticamente todos os municípios. Se você falar, fica à vontade, não tem problema. Eles trouxeram um desafio inicial que eles tinham, isso foi em 2022, eles mudaram a forma de realizar os exames periódicos deles e eles passaram a fazer através de um sistema. Então, quem que for fazer meus exames periódicos, meus exames de medicina do trabalho, as clínicas que forem fazer, tem que fazer no meu sistema. E aí esses prestadores falaram, impossível. Considerando a operação que eu tenho hoje, eu não consigo treinar os médicos que atendem hoje na clínica, até pela rotatividade que eu tenho deles, de usarem um sistema específico de vocês. Então eu não posso treinar o cara para atender 1, 2 colaboradores por ano, ou 10 por ano, usando o teu sistema, porque vai impactar a minha operação. E com isso a gente trouxe uma solução de... Eles trouxeram esse problema. Tá, estourou o tempo aí? Não. Eles trouxeram esse problema e a gente entendeu que faria sentido a gente recrutar esses profissionais perto de cada localidade que eles têm. Né? Então, o projeto inicial eram 170 municípios no Paraná, então quase metade do Paraná, que tem 400 municípios, e a gente recrutou os profissionais próximos de cada cidade, treinou esses profissionais e direcionou esses profissionais para atenderem os funcionários dentro da agência. Né? Isso foi um projeto piloto no Paraná, deu super certo, a gente replicou para todo o Brasil, e hoje a gente atende já 4, vai ser, né, 2022, 2023, 2024, a gente vai para o 5º ano atendendo, Que legal. atendendo eles em todo o território nacional. E esse projeto foi algo que era a ideia, a gente tirou do papel, testou o projeto piloto no Paraná, eles validaram a ideia e a gente replicou para outros estados. Escalou, resolveu o problema da instituição e é um motivo de orgulho para vocês. Exatamente. Hoje a gente replicou para outras instituições que têm dificuldades similares, para outros nichos de negócio, porque isso foi responsável por a gente criar uma grande estrutura de dados, uma grande quantidade de médicos atrelados à nossa instituição e que a gente pôde compartilhar essa rede de uma maneira, vamos colocar ali uma maneira positiva com as empresas que precisam e com os médicos que também buscam trabalho. Que legal. Vamos falar depois sobre esses dados que vocês coletam para desenvolver outros projetos. Tá? Perfeito. Fica por aí para o nosso próximo e último bloco, nessa conversa bacana com o Juliano. O Quebrando a Lâmpada volta já. A inovação ganha voz e imagem no Parque da Cachoeira, onde os estudantes quebram a cabeça para criar soluções e o nascimento de novos negócios. É o encontro do talento local com a visibilidade de quem entende de empreendedorismo. Eu acho que ninguém melhor do que a própria população para saber as suas necessidades. E ninguém melhor do que essa juventude maravilhosa para tentar, usando conhecimento e tecnologia, resolver esses problemas. É surpreendente assim, a quantidade de boas ideias e de bons potenciais projetos que grupos aí do ensino médio, né? A gente vai fazer isso também no ensino fundamental, eles trazem e conseguem se preparar. Essa equipe aqui, que está aqui no Hackathon, está de parabéns, vai sair muita coisa boa. Está sendo muito bom, assim, a gente está conseguindo dividir bem as tarefas, a gente está tentando resolver o problema que muitos agricultores eles acabam gastando demais em uso de fertilizantes, acabam gastando dinheiro que eles não precisavam gastar. Eu fico, assim, bem grato por ter essas oportunidades, porque eu tenho absoluta certeza que não é todo tipo de pessoa que tem. O programa Quebrando a Lâmpada traz para dentro do Hackathon a experiência de quem já rodou o estado caçando boas ideias. Aqui, cada apresentação pode ser o início de uma trajetória de sucesso no mercado. Mais do que uma cobertura jornalística, o que vemos aqui é a lâmpada sendo quebrada na prática. O apresentador Gilles Balbinotti, que já costuma mostrar cases de sucesso no estúdio, agora veio conferir de perto o surgimento dessas novas soluções. Isso é muito legal hoje, com a camiseta Quebrando a Lâmpada também. E eu comentei aí no final, a gente entregou ali um boné do Quebrando a Lâmpada, porque sim, o fato deles estarem aqui, jovens de 16, 17 anos, na frente de empresários, sabe, de alto gabarito, né, de grandes empresas, empresas multinacionais, apresentando com uma certa tranquilidade o resultado de um trabalho, né, de 3, 4 horas no máximo, não mais que isso. Ou seja, sem muito tempo para pesquisar dados, informações, mas apresentaram soluções bem interessantes, bem concretas. E eu comentei com eles que eles realmente
quebraram a lâmpada a partir do momento que fizeram, né, tiveram essa iniciativa, construíram o projeto co-criando, colaborando e de uma forma colaborativa e chegaram no resultado que vai continuar. Você viu aí que já tem o presidente da Associação Comercial, o pessoal das empresas, chamando esses jovens empreendedores, inovadores, para continuar os seus estudos. Então, o Quebrando a Lâmpada veio aqui também para ver esses jovens iniciar essa quebrada de lâmpadas e transformar ideias em ações concretas. A gente esperava ter um bom resultado, mas eles estão respondendo muito bem às iniciativas, né? Então, eles já montaram aí um bom trabalho de preparar modelos de aplicativos, de preparar sites, a própria apresentação deles e modelos de negócio já que param em pé. Mas eles já estão entregando soluções, continuar incubando essas ideias para que elas se tornem reais e vão para o mercado. Quando a ideia sai do papel e ganha a tela da TV, o incentivo ao empreendedorismo se espalha, inspirando novos jovens a também transformarem o futuro através das novas tecnologias. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro. A gente agora quer saber do Juliano quais são os próximos desafios, os projetos que estão por aí, por vir, pela Serges, os teus projetos profissionais, pessoais, enfim. O que tem aí pela frente, como é que vem aí? Vem a Saúde 5.0? Fala um pouquinho aí dos projetos que vocês estão desenhando, dos MVPs, por favor. Perfeito, Gilles. Nós, como empresa, a gente busca sempre, validamos certas ideias e a gente busca escalar. Então, a gente está num momento agora da empresa de escala, de consolidar. A gente já validou as ideias e agora consolidar cada uma das unidades de negócio que a gente tem. Ganhar mercado em cada uma dessas unidades de negócio. Mas entrando em parte de futuro, eu vejo que existe um desafio muito complexo para o Brasil nos próximos anos, principalmente relacionado aos médicos. A gente tem hoje dados recentes do estudo que chama Demografia Médica, mais de 600 mil médicos no Brasil. Isso, para 2035, ou seja, daqui a 10 anos, vai dobrar, praticamente. Então, se hoje a gente tem 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes, que é hoje o que a Austrália tem, os Estados Unidos tem. Está no nível da Austrália, legal. A gente vai ter 5,2, 5,3 médicos por 1.000 habitantes, que passa isso, Itália chega próximo da Alemanha pela quantidade que tem de médicos por 1.000 habitantes. Então, a gente vai ter um desafio muito grande de orquestrar, de organizar essa mão de obra médica, tanto em termos de qualificação, quanto em termos também de alocação desses profissionais, porque mesmo que a gente cresça um número absurdo de médicos, a gente ainda vai ter uma distribuição desigual. Sudeste lidera essa concentração de profissionais e é mais que o dobro da densidade de médicos que o Norte e o Nordeste tem. Então, orquestrar essa mão de obra médica, por mais que a gente tenha muitos médicos formados ou sendo formados, a gente tem um desafio de garantir que a formação desses profissionais sejam de qualidade, garantir que tenham especialidades, esteja uma distribuição das especialidades que esses médicos vão se formar, e também a concentração, a densidade desses profissionais. Ninguém quer trabalhar no interior. Ninguém quer trabalhar desequilibrado, né? Desequilibrado. E é difícil orquestrar. Então eu enxergo a Serges hoje, futuramente, eu vejo como uma ponte entre o Brasil, que forma muitos médicos, e um Brasil que ainda precisa encontrar esses médicos. Então a gente trabalha incessantemente em construir essa ponte e garantir que tem esse alinhamento de oferta e demanda onde tem essa necessidade. Bacana. Aproveitando que você falou da formação, se você puder falar de duas, pela experiência tua, que você acaba, mesmo que indiretamente, conhecendo muitos médicos, né? Duas características ou duas competências técnicas e comportamentais essenciais para os médicos, enfim, e aí, de uma forma geral, mas especialmente atuarem com a Serges e para resolver problemas, né, lá do paciente, seja o pessoal da academia ou que é essencial. Com certeza. Na tua experiência. Na formação médica, a gente foca muito em hard skills, na parte técnica. Então, pegar a formação de cardiologia, né, tem toda a formação para identificação de doença, tratamento, na parte cirúrgica, treinamento extenso dos médicos, mas nós, durante a formação, eu enxergo que a gente não é treinado para ter um pensamento gerencial das coisas.
A gente, a faculdade inteira, segue ordens. Então, você está na faculdade, você está lá no ambulatório, você está no internato, você está no ambulatório. Fala assim, ó, você vai atender o paciente. Você tem que fazer anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, tratamento, discute com o chefe diz o que tem que fazer. Aí você segue disso 1 ano, 2 anos. Quando você se forma, você não pensa muito, você vai fazer plantão. Quando você chega no plantão, você já sabe o que tem que fazer. Anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, tratamento, próximo paciente. Chega em casa, dorme, plantão, aí você vai fazer residência, você segue ordens também. Então você passa ali da tua carreira 6, 10 anos seguindo ordens, sem pensar, sem planejar o que você tem que ver pela frente. E daí chega lá com 34, 35 anos, fala, puta, tô endividado, não sei o que eu vou fazer no meu futuro, abrir uma clínica sem planejar. Então, o pensamento gerencial e o planejamento é um soft skill muito importante para o profissional médico que ele deve exercitar desde o início da carreira. Né? Refletir os próximos anos, os próximos passos, porque se você não pensa, você vai no automático, pela loucura, que é a vida acadêmica médica, eu sei porque eu vivi isso, e você chega com 35 anos e você fala assim, caramba, não tenho nada, né? Não que eu não tenho nada, mas eu não me planejei nada, estou com 35 anos, não fiz o que eu gostaria de fazer, não sei o que eu vou fazer agora nos próximos anos. Então, é muito comum a gente suprimir esse pensamento gerencial e quando você vai exercitar, você se vê às vezes numa sinuca de bico ou em alguma situação complexa. Então, esse é um ponto. E o segundo... Precisaria dar uma atualizada no projeto pedagógico dos cursos, colocar... porque antes de gerenciar a tua carreira médica, né, gerenciar as tuas... Assim mesmo, né? Falta isso, talvez, no teu ponto de vista? Então, falta bastante. Né? Aí tu vai ter um consultório, tem que gerenciar um consultório. Exato. Né? Esse é um outro ponto, né? Então, essa questão, eu traria isso. Outra questão de comportamento de comunicação interpessoal. A gente está muito relacionado, a gente está muito focado em comunicação com o paciente, mas nós, como médicos, temos a comunicação com a secretária, com a enfermagem, com outros setores, com outros médicos, enfim, que demandam outros tipos de comunicação. Né? Então, essa questão de planejamento, a parte de comunicação, e por fim, você entrou já, né, você adiantou essa parte de financeiro, principalmente para a gestão, tanto de si mesmo quanto dos seus espaços de clínica, etc. Enfim, né? Então, eu vejo que são 3 pontos básicos, dá para elencar mais alguns, né, e talvez a parte de vendas, acho que isso é importante, sem olhar para o lado, hoje em dia todo mundo vê na área médica vendas como pejorativo. Sim, sim. Eu pego o termo assim, o cara... Não é pecado ganhar dinheiro. Não é pecado. Não é. O termo, contrário. Vende gelo para esquimó, venderia no deserto, é pejorativo. Pô, o cara que sabe vender... Conseguir fazer isso. O cara que sabe vender, ele tem seu mérito, né? Obviamente, você seguindo produtos, seu serviço de uma maneira... corretamente indicado, enfim, ética, né? Claro. Não vou entrar nessa seara, mas a parte de planejamento pessoal e de carreira, isso é importante, a parte de comunicação interpessoal, não só com o paciente, mas com todos os envolvidos na área da saúde, e a parte de gerenciamento financeiro, principalmente pessoal, para daí você ver que passo que você pode dar na tua carreira profissional também. Tu citou vários comportamentos empreendedores, eu ia fazer essa pergunta, mas eu vejo, se tu me permite, você tem uma na SERGES que é fantástica, porque lá tem o estudo da ONU, né? Até o Sebrae tem lá um curso chamado Empretec, tu vai lá e experimenta todos os comportamentos empreendedores, estabelecimento de meta. Então, eu fiz o Empretec também. Eu tive o maior ROI do Empretec da história. Olha aí que legal, ó. Eu conheci minha esposa. Que bacana, que joia. E agora, né, tem meu filho de 4 meses. Olha a importância do Empretec, né? Empretec, exatamente. Rede de contatos. Olha o teu hub da SERGES hoje, olha... Talvez você não conheça pessoalmente a pessoa, mas bem ou mal, você está fazendo negócio com ela. Perfeito. Então essa rede, né, que são lá os 10 comportamentos, né, empreendedores, fantástico esse programa. Telemedicina, nosso tempo está quase acabando, eu tenho que te fazer essa pergunta. Telemedicina, Sérgio, você está olhando alguma coisa nesse sentido? Talvez não é a vertical principal, mas como suporte, enfim. Eu enxergo a telemedicina como um recurso, como uma ferramenta. Né? Existem empresas gigantes do setor da telemedicina que resolvem muitos problemas, mas eu entendo ela como uma ferramenta, como um recurso e não tanto como a solução. Né? Ela vai depender muito do modelo de negócio. Hoje, nós como empresas fornecemos médicos para empresas de telemedicina, prestamos alguns serviços pontuais de telemedicina para empresas que a gente atende, mas a gente utiliza ela como uma ferramenta. Tá joia.
Mais uma pergunta, depois eu vou querer que você também reconheça e, né, deixar você à vontade e até agradeça aí as pessoas que fizeram parte da tua jornada, tá? Aliás, o nome do teu pai e tua mãe? Flávia Flávia. e Joaquim. Flávia e Joaquim. Ele não foi médico diretamente, mas está resolvendo muitos problemas de muita gente. Então, queria aqui dar os parabéns aí ao Juliano, né, o filho de vocês, tá bom? E depois pode também fazer uma homenagem a quem você quiser. O que te move daqui para frente? O que tem como um ponto de mobilização para você continuar resolvendo problemas? Eu vejo que acho que quem tem essa veia empreendedora é imparável, assim, né? Esses dias todo mundo fala, eu ouvi esses dias num podcast que todo mundo fala que tem um número, né? Qual que é o teu número para vender a empresa, etc. Mas quem está comprometido com resolver desafios de empreendedorismo nunca tem um número. Né? Você está sempre querendo mais, está sempre querendo crescer mais. Por mais que você possa, talvez, ter uma saída de um negócio, vender um negócio, você não vai parar, você não vai se aposentar. Então, o que me move é resolver problema. O limite é o espaço, né? Imagine se o Elon Musk tivesse o número de 1 bilhão. Ele não ia estar em 1 trilhão. Bacana, então, eu vejo muito mais... O que me move é resolver problema. Eu vejo o dinheiro na empresa, enfim, obviamente que é importante, né, para a empresa, como um meio de atingir coisas maiores, né, e não efetivamente como um fim. Então, resolver problemas, poder gerar mais impacto, poder construir negócios sustentáveis que realmente mudem o Brasil é o que me move. Resolver problemas é atingir metas, né? Exatamente. Atingir metas é você ter essa realização pessoal. Algum agradecimento aí, enfim, a teu sócio, a quem tu queira, porque a jornada ela é cooperativa e colaborativa, né? Com certeza. As competências, não só do hoje, do ontem e do amanhã mais ainda. Com certeza, né? Não tenho palavras para agradecer meu sócio, Michel Erner, cardiologista, grande empreendedor, está comigo, né? A gente está junto desde o início, hoje meu melhor amigo, os padrinhos do filho dele, ele é padrinho do meu filho. Legal. Então a gente virou sócios e depois a gente virou mais amigos ainda, então isso foi algo muito produtivo. Agradecer também meus pais, minha família por tudo, agradecer absurdo apoio da minha esposa, que está sempre comigo, apoia nas decisões, participa das decisões. Qual o nome dela aí do filhinho? Micaela. Micaela e o Francesco. Legal, bacana. E me apoia em absolutamente todas as decisões, participa das decisões comigo, principalmente decisões que impactam a nossa vida. Isso é muito importante, é um diálogo constante, é uma parceria em todo momento. Ela também é empreendedora, então isso ajuda muito a gente ter essa conexão de ideias. Francesco está bem em casa, né? Tá com os pais bem. empreendedores, né? Tá bem. E também agradecer a Deus por todo o processo, toda a jornada que a gente tem a oportunidade de viver aqui. Parabéns Obrigado, pela jornada, Agradeço. a ti, ao Michel, né? Para as pessoas te acompanhar aí no Insta, LinkedIn, que quiser passar aí para o pessoal seguir. Claro, perfeito. Tanto o meu Instagram quanto o meu LinkedIn é Juliano Daledoni. E estou aberto sempre, se alguém tiver alguma dúvida, quiser discutir, trocar uma ideia, às vezes um conselho. Ótimo. Enfim, né, tá algum ponto complexo aí da carreira, da jornada, quiser discutir, manda mensagem lá. Eu estou aqui para gerar valor, para ajudar. E agradeço muito o convite, Gilles, né? Quebrando da Lâmpada, um programa incrível, outros participantes incríveis, são 60 programas já que vocês têm. Sim. Então, parabéns por todo no o ar, trabalho. né? Então, tem vários ainda, mas tem muitos. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, agradeço imensamente toda a equipe aqui também e fico sempre à disposição. Legal. Obrigado de novo, parabéns. Conto com o Quebrando a Lâmpada nas próximas missões, nos próximos projetos, nos próximos MVPs, nas próximas POCs, e nos próximos projetos inovadores da Serge. Conte conosco, nos chame e já está convidado a retornar aí numa próxima oportunidade, tá bom? Perfeito, obrigado. Siga forte aí, o Brasil precisa de empreendedores que nem você, parabéns. Perfeito, obrigado, Gilles. Estamos então concluindo o nosso programa, né? Esse episódio do Quebrando a Lâmpada, e a gente agradece ao nosso convidado, o Dr. Juliano Daledoni, e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube, vai lá no YouTube, faz a inscrição, aciona lá o sininho, para que toda terça e quinta você assista ao nosso programa. Siga-nos também no Spotify. Até o próximo episódio, continue pensando fora da caixa,
Quebrando Lâmpadas, desenvolvendo esse mindset de solução de problemas, conforme o Juliano aqui nos trouxe vários exemplos. Quem resolve problemas atinge metas. Quem atinge metas tem grande satisfação pessoal. E quem tem satisfação pessoal é feliz. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.